Olá, saudações. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, podendo trazer a vocês uma forma de expandir vossas consciências. Consciências em que a grande maioria dos humanos se encontram bloqueados, né? E hoje vamos falar de um assunto, como sempre, contradito, né? Até polêmico, porque pessoas não aceitam a forma com que eu mostro, né? Mas não tem problema, é assim que é mesmo. Lembrando a vocês, assistam o vídeo até o final, que é bom para vocês. Deem um positivo, cliquem aí no dedinho positivo, cliquem no sininho negro para receber informação de quando eu posto vídeo, ok? Inscrevam-se no canal, a você que está chegando agora, é um prazer ter você aqui, um grande abraço. E, mais importante no meu julgamento, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas possam adquirir esses conhecimentos e entendimentos, né? Abrir as cabeças, ok? Então hoje vamos falar, nesta aula, sobre mediunidade e animismo. De certa forma eu já falei alguma coisa a respeito em aulas passadas, mas hoje é específico, né, sobre a mediunidade e o animismo. Vamos procurar deixar bem claro a diferença, né, entre mediunidade e animismo. Diferença que faz com que muitos cometam grandes enganos, acreditando que são médiuns, quando em verdade são apenas médiuns anímicos. E o pior é que os ditos professores espíritas, ou os chamados pai de santo, que não são pai de santo nem aqui nem na China, digo isso porque pai de santo não existe. Já começando o esclarecimento. Dizem pai de santo totalmente errados. Primeiro, porque santo não existe. E se fosse pai de santo, não estaria aqui encarnado. Ok? Segundo, um humano encarnado não tem nenhuma condição de ser pai do que quer que seja. Por isso está aqui como aprendiz e não como mestre. Como muitos adoram dizer, analisando friamente, se os ditos espíritos que se manifestam pudessem provar o que são ou quem são, e para que esses contatos, creio que eles seriam os mestres, ou pais, ou não um reles humano, ok? No entanto, como venho ensinando, esses espíritos não têm como provar quem são, deixando dúvidas a quem está desperto, pois é sabido que uma grande maioria deles não passam de humanos desencarnados, espíritos fajutas, que não se desapegam da matéria. Viram as chamadas almas penadas, espíritos zombeteiros, encostos. Aí falam que é o capeta. E se apresentam, em grande parte das sessões mediúnicas, como sendo espíritos de luz. Irmãos que vêm para nos ajudar, mostrando-se um total engodo. Apesar da mediunidade existir há muito tempo, o resultado dos contatos espirituais, através dos médiuns, se mostra muito falho. Quanto a eles dizerem que estão aqui para nos ajudar, pergunto, ajudar em quê? Se pelo menos há 7.000 anos vemos o ser humano em contínua ignorância. Se eles podem intervir, então estão fazendo o quê? Fica olhando na cadeirinha,
Fica só olhando os caras se matar. Que palhaçada. Né? Provando que essa pseudo-ajuda é uma grande farsa ou mentira, as quais os homens continuamente vêm acreditando. Apesar dos ensinamentos mostrarem as diferenças entre a mediunidade e o animismo, na minha forma de ver, depois de passar pela mediunidade, percebo, depois de passar porque eu ainda sou médium, mas eu não atuo mais. Eu não permito que atuem através de mim, a não ser que me esclareçam. Entende? Eu já falei isso aqui muitas vezes. Percebo claramente que no final, as duas são a mesma coisa. Pois tanto uma como a outra acabam por não se mostrarem de cura efetiva. Como remédios, acabam sendo paliativos. E os que servem como canais não se dão conta de que estão sendo escravos, de não se sabe o que ou quem. Da mesma forma, os que se submetem a esses médiums, os humanos de muitas formas estão sendo enganados há milênios e não se dão conta do fato. Creio ser importante esse prefácio para que consigam discernir mais adiante quanto ao que é a mediunidade e o animismo. Os argumentos que estou apresentando a vocês têm respaldo na minha experiência como médium, já disse, né? Além de estudos de muitos anos sobre o assunto. Eu mesmo parei de servir de mediador. Por isso, é o nome médium. Mediador entre entidades e a população de onde trabalhava. Devido até onde experienciei esses espíritos quando comecei a cogitar, abrindo a consciência, quem eram eles, não houve respaldo de algum tipo de prova ou resposta, mostrando que, de fato, eles eram da luz. Saibam que muitos espíritos ou almas desencarnadas, se passando por seres de luz, também fazem curas. Ou seja, não eram da luz, e muito menos faziam curas, entre aspas. E por isso vocês continuam sendo enganados. Intenção é sim colocar dúvidas. Ok? Não podemos continuar simplesmente sendo cobaias de sei lá o quê. Mas vamos falar individualmente sobre o tema, começando pelo o que é a mediunidade. Vamos tomar um própolis. Mediunidade. Qualidade, faculdade ou dom de médium, como tantos outros dons, né? Mediunidade é um nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Isso é coisa do espiritismo. Essa faculdade se manifesta em todos os indivíduos de forma mais ou menos intensa, independente de religião, raça ou sexo. Por ser intrínseca ao ser, dizem eles, que faz parte de nós, ela se manifesta em qualquer lugar ou hora, totalmente errado. Já começa por aí. Um espírito de luz não pode simplesmente chegar e tomar o seu corpo a hora que ele bem entende. Isso é coisa, como eu já expliquei, né? De espírito desencarnado que fica pentelhando. O termo médium é usado para aquela pessoa que possui uma sensibilidade especial ou mais intensa, tornando-se canal de comunicação, que eles dizem, entre o mundo físico e o extrafísico. Né? O que é um médium inconsciente? Porque eles dizem que o bom médium é consciente. A inconsciência ou sonambúlica, quando o médium afirma não saber o que disse. Aliás, a grande maioria deles, né? Fazendo entender, neste caso, que o espírito comunicante ter-se-ia utilizado diretamente de seu aparelho fonador, por estar ele médium inconsciente. Minha opinião é de que esses médiums, em verdade, são totalmente escravizados, pois permitem que essas entidades
lhes usem, ou aos corpos daqueles médiuns, e usam com que fundamento? Porque essas entidades não encarnam e passam pela experiência carnal, como todos, sem ficar querendo mostrar que são ou estão melhores que os humanos. E caso estejam, mostram que ainda estão cheios de ego, quanto os que os dominam, que eles dominam. O médium semiconsciente é duvidoso, pois em verdade ele pode estar simplesmente utilizando-se do animismo, ao qual vou falar mais adiante. Não vou detalhar quais são os tipos de mediunidade, pois já o fiz em outro vídeo, onde falo sobre o karma e os dons. É bom que saibam que todos são médiuns, em maior ou menor desenvolvimento. Dizem os espíritas que a mediunidade é um dom intrínseco do ser, como já falei, do ser humano. E eu pergunto, para quê? Como da mesma forma, por que, para que estamos aqui encarnados? Muita falácia. E a prova real? Como os desencarnados se comunicam? Os espíritos encarnados e desencarnados se comunicam o tempo todo. Totalmente errado. Isso porque sua linguagem é o pensamento, atributo do ser inteligente, que na verdade são muito burros, né? Os animais são mais inteligentes do que o humano. É através do pensamento e pela vontade que os espíritos se influenciam mutuamente, modificando o ambiente em que vivem através de sintonias diversas. Minha opinião aqui é de que existe muita falha no espiritismo, dizendo simplesmente sobre a comunicação entre vivos e mortos. Como vivem os espíritos desencarnados? É só uma menção, porque que interessa? Apresentam lá, né, de acordo com as visões, né, prédios, pátios, jardins, casas, parques, árvores, hospitais, né, lazer, bibliotecas onde os espíritos trabalham, estudam, reúnem-se as suas famílias desencarnadas, quando possível, e descansam. Estranho, né? Por que lá é igual aqui? Bom, tudo bem. Um dia vamos saber. Repetindo, isso é o que os senhores espíritas dizem, sem que se tenha qualquer prova verídica sobre o que descrevem. O que acontece com o espírito quando a pessoa morre de repente? Vamos lá. Desencarnação ou desencarne é o termo utilizado pela doutrina espírita para designar o processo em que o espírito é desligado do corpo físico e retorna ao plano espiritual. Este desligamento se dá quando ocorre a morte do corpo material. Pergunto, e qual a prova que se tem de que o espírito desligado do corpo material vá para a escola, para o hospital, para o umbral? Claro, podemos tirar assim, como base as atitudes do humano enquanto encarnados. Mas provas reais de onde ou para onde foram não existe. Duvido. Em 40 anos de mediunidade e 20 anos de acordamento, não foi me dado nenhum exemplo ou prova de quem de fato são eles. Outro dia um irmão dormente me perguntou, e por que alguém tem de que lhe dar satisfação? Aí eu lhe disse, e onde está escrito que não devem me dar satisfação? Ou a qualquer um de vocês? Ele calou-se, mantendo seu padrão retrógrado de pensamento, preso ainda na mesmice dos ensinamentos antigos. Vejam bem, não vou entrar a fundo nas explicações sobre a mediunidade, porque já existe uma infinita gama de explicações na internet. A título de conhecimento é importante vocês saberem a respeito. Mas não simplesmente se dedicar à coisa. O que quero enfatizar é para
abrirem os olhos. É nosso direito. Não existe quem possa nos dizer o contrário. Pelo menos até onde sei hoje, mês de janeiro de 2021, pode ser que venha mudar mais à frente. E que, de alguma maneira, essas entidades nos deem provas cabais de suas existências e de suas finalidades verdadeiras em relação ao ser humano. O assunto mediunidade é vasto. Podem tomar conhecimento maior no livro dos médiuns do incauto Allan Kardec, ou esperto, né? Pois ao formular o Códice Espírita, como fazem outras seitas e religiões, possibilitaram a muitos espertos ou idiotas enganarem a população e ganharem muita grana em cima de um monte de improváveis fatos. Todos os meus vídeos têm sempre o objetivo de fazer com que abram as vossas consciências, a fim de indagarem sempre, sobre tudo. Quanto mais souberem, mais mentiras irão descobrir. Agora vamos falar do animismo. Animismo, na filosofia, é dita como cada uma das doutrinas que afirmam a existência da alma humana, considerada como princípio e sustentação de todas as atividades orgânicas, especiais das percepções, sentimentos e pensamentos. Na antropologia, dizem eles que é o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê que todas as formas identificáveis da natureza possuem uma alma e agem intencionalmente. Intencionalmente. O que é animismo para o espiritismo? Na literatura espírita, o termo animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, ou seja, pelo próprio médium, sem que este seja um instrumento mediúnico da ação espiritual, e sim o artífice dos fenômenos em questão. Explicando melhor, no espiritismo, o animismo é dito como uma representação do próprio médium, um falso espírito comunicador. Ou seja, é o próprio espírito ou a alma quem fala, se fazendo passar por um espírito canalizado. Na realidade, uma grande farsa, criada pelo próprio médium, sem que ele mesmo saiba dessa ocorrência. No entanto, também existe a falha, como já mencionei, de quem comanda a casa espírita, ou o centro de Umbanda ou Candomblé, mostrando que, em sua grande maioria, são charlatões, porque permitem que esse fato ocorra e não dão a devida instrução ao pressuposto médium. De outro lado, esse médium faz atendimentos, levando ao engodo os consulentes, e por causa disso, vemos tantos erros e desacordos com a vida de quem os busca. Funciona quase como uma telepatia ou uma leitura mental. Ou seja, esse médium anímico consegue de alguma forma ler a sua mente, falando exatamente o que você queria ouvir. E você simplesmente acredita. Esse é um dos motivos pelos quais venho mencionando nas aulas, para que tenham muito cuidado, pois tanto esses médiuns farsantes, como os poucos médiuns verdadeiros, te levam ao engodo. Podemos confirmar essa ocorrência devido ao que vemos ao longo de milênios, pois a mediunidade existe em todo esse tempo. Nada ajudou significativamente a humanidade. Assim como os ditos espíritos comunicantes não podem provar quem são na realidade. É preciso que o ser humano, para
Pare simplesmente de acreditar em tudo que vê e ouve. No espiritismo, nas religiões, nos governantes, nas falácias e conversas inúteis de televisão e outras mídias. É preciso que deixem de ser displicentes. Vivem viajando na maionese. Vivem no mundo da lua. E creio que saibam que quem vive no mundo da lua é lunático. O que não está muito longe da realidade que vemos em todo o mundo, em que vivem os humanos. Aprendam a perguntar. É sim seu direito. Deixa esses babacas que vêm aí. Quem disse que tem que te dar satisfação? Deixa falar. Tá na ignorância. Exijam respostas. Só assim deixarão de serem enganados. Mas veja bem, não acreditem simplesmente nas respostas dadas descabidas. Tenha sensatez, coerência e discernimento. Esmiúce a resposta. Isso permitirá que sejam cada vez mais libertos da prisão mental. Posso parecer repetitivo, mas assim é. É preciso para que consigam absorver, colocar dentro dessas cacholas que venho lhes mostrando sobre as grandes mentiras. E uma delas é justamente o contato mediúnico, cujo qual deixa muita dúvida, e principalmente pela codificação espírita, feita por um homem que só tinha interesse em publicar suas pesquisas, infundadas, baseadas apenas em observações, não provando nada em relação a quem era o tal espírito comunicador, podendo-se até desconfiar que tudo o que diz a doutrina espírita seja tão falha quanto as religiões apregoadas. Fiquem espertos, coloquem suas mentes para despertar a consciência, que tanto mediunidade como animismo estão diretamente ligados pela farsa e pela mentira. Provavelmente, espíritas não vão gostar do que eu estou dizendo, mas não importa. Eles apenas irão confirmar que ainda não estão prontos para uma outra realidade, mais ampla, deixando claro que ainda estão presos ao ego. Claro, não são somente eles, mas categoricamente muito mais eles que outros. Caros irmãos, mais uma vez, vamos encerrando essa aula, repetindo, com o mesmo objetivo de sempre: ampliar as vossas consciências, sem aprenderem a não se deixarem levar por ilusões, por contos da carochinha, por historinhas fantasiosas. Esse é o princípio do acordamento, da expansão da consciência. Ok? Creio que tenha sido suficiente para abrir as consciências mais essa aula. Despeço-me de todos, agradecendo a presença, fraternalmente desejando muita paz e muita luz no Criador. Assim seja, hoje e sempre. Até já, meus queridos.